prazer tê-los todos de volta aqui, amigos do NEP. Hoje iniciaremos o capítulo 10, A Grécia e a Missão de Sócrates, onde estaremos estudando na sua primeira parte. Que tenhamos uma boa leitura. Nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam, para melhor, todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim, como a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, as lições de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Vocês que têm nos acompanhado desde o início deste nosso projeto, puderam perceber que nos primórdios da formação do nosso planeta, os prepostos do Cristo, espíritos de alta hierarquia, com profundos conhecimentos de biologia, de química, de física, fizeram diversos experimentos até que se conseguisse chegar a um fator comum de como deveria ser a estrutura física psíquica dos futuros habitantes do nosso planeta. Da mesma maneira, na atual fase de evolução do planeta, a humanidade já estava no limite muito próximo da maturidade. A fase infantil já havia passado. Assim, aqueles trabalhadores do Cristo enviaram durante 5 séculos que antecederam a vinda do Cristo, espíritos profundamente conhecedores da filosofia, da poesia, da ciência, para que dessem os últimos retoques, de modo a que, quando o Cristo chegasse até nós, materialmente falando, já teria todo um embasamento para que a radiosa mensagem do Cristo pudesse ser minimamente compreendida pela população do planeta Terra. E de todos os países já adiantados do nosso planeta, a Grécia foi escolhida para receber estes espíritos enviados pelo Cristo. Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias como inovações ultramodernas foram conhecidas da Grécia, em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos no conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos
que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais? A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, cerceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros. Instituiu a uniformidade dos vestuários. Incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando, muitas vezes, o regime do roubo e da delação, em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. Sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que, como Solon, eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias, a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas da força e da violência. Os cientistas políticos dos dias atuais normalmente classificam em dois grandes grupos as formas de governo da atualidade. De um lado, nós temos os regimes democráticos e, de outro, os regimes totalitários. Porém, se eles visitassem os livros da história, iriam perceber que na Grécia, muito antiga, já havia este mesmo modelo, essa mesma dualidade. De um lado, Esparta, um estado totalitário. Totalitário porque o governo se incumbia de tudo. Era valorizado o espartano, aquele que era oriundo de Esparta. E haviam mais outras duas classes, sendo que os espartanos eram conhecidos como os esparciatas. De outro lado, haviam ainda os periecos, que eram os libertos, e os ilotas, que eram os servos. E essas categorias eram estanque. Ninguém mudava de uma categoria para o outro. O governo cuidava de tudo, o Estado cuidava de tudo. Ele não valorizava o comércio, não valorizava a vinda de pessoas de fora de Esparta para lá. O vestuário era igual para todos. E desde pequeno, as crianças eram retiradas das suas famílias e levadas para o estudo. Porém, o estudo só se incumbia da arte da guerra. As crianças eram treinadas de forma a serem hábeis na luta, no porte de armas e no uso dessas armas, para que se tivesse um exército muito fortalecido e combativo. E eles sempre se cuidavam da guerra e não do intelecto, do desenvolvimento moral. Por essa razão, Esparta passou para o futuro como um local de destruição e de flagelo da guerra.
Por outro lado, Atenas era a democracia em si. Havia eleições periódicas para aqueles que iriam decidir os destinos de Atenas. Havia um comércio livre. Os de fora eram muito bem-vindos. Os filósofos, os poetas, viviam para todos os lados desde os tempos de Solon, que foi o primeiro grande governante de Atenas, que criou essas regras e era por si só um grande poeta. Se fomentou a indústria, a agricultura e o comércio era abundante. Ali, a ida e vinda de caravanas eram constantes. E lá realmente imperava a democracia, que seria um exemplo até os dias de hoje. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O povo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos e, sem embargo, das lutas renovadoras que a antecederam no orbe, há 2 milênios, que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Mas você pode estar se perguntando: se a humanidade já estava próxima da maturidade, se o Cristo em breve estaria caminhando entre nós na Terra, por que foi permitido tal situação? Esse antagonismo entre o bem e o mal, essas forças antagônicas num mesmo local? E a resposta é muito fácil. Porque, para que o Evangelho fosse bem compreendido, para que a mensagem do Cristo tivesse toda a força que ela trazia em si, era preciso que conhecêssemos essas situações, para que pudéssemos perceber a verdade da mentira, o bem do mal, porque somente assim é que os dizeres do Cristo poderiam calar fundo no povo daquela época e resplandecer até os dias de hoje, nos iluminando o caminho. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes, no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálicas e eleática, à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística, com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura, com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla, das alturas, essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Ah, meus amigos, quem dera poder reviver a época da Grécia Antiga, desde o surgimento de Tales de Mileto, depois Parmeníades,
Pitágoras, maravilhoso, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, grandes filósofos que viveram ali de 620 e pouco antes de Cristo até aproximadamente 320 e pouco antes de Cristo. É o período glorioso de Péricles. Péricles foi o primeiro grande pensador da Grécia, de Atenas. Foi um grande governador. Foi um período áureo de Atenas, porque ali se transformou no centro educacional e cultural de toda a antiguidade. Péricles construiu as maiores estruturas que até hoje ainda se pode ver em Atenas. Ele fez a Acrópole, ele fez o Partenon, grandes obras. E também ele embelezou a cidade com uma riqueza de ornamentos, de estátuas, de coisas lindíssimas, e implementou e fortaleceu a democracia em Atenas. Foi um período áureo, onde grandes filósofos traçaram os seus caminhos pelas ruas de Atenas. Vemos Pitágoras, que não só foi um grande matemático, mas foi um filósofo e um místico que tem a sua vida, de certa forma, até transformada em um ser mitológico. Nós temos Tales e Demócrito, que desde aquela época já pressentiram a existência do átomo como base de toda a matéria. Foi realmente um período áureo para a história da humanidade, onde se criou valores morais que perduram até hoje, principalmente na nobre figura de Sócrates, que hoje não vamos falar sobre ele, porque vamos guardar para a semana que vem estarmos nos aprofundando neste que foi o maior filósofo de todos os tempos. E assim, também naquela época, grandes escritores, figuras notáveis como Ésquilo, como Eurípides, como Heródoto, Tucídides, que fizeram os primeiros passos no teatro, e também Heródoto em contar a história, guardar para o futuro toda aquela pungência de um período maravilhoso que Atenas viveu e que influenciou de modo marcante toda a cultura do mundo antigo. E assim, na semana que vem, eu aguardo vocês para darmos continuidade com Atenas e estarmos estudando Sócrates, Platão e Aristóteles. Vejo vocês na próxima semana.